Fala, meus amigos da comunidade portuguesa de desenvolvedores Delphi. Vamos para mais uma apresentação do primeiro Delphi Connect Portugal. E falando da comunidade portuguesa, desde já deixo registrados os parabéns e o meu muito obrigado ao Jorge e ao João pela iniciativa e pelo empenho em realizar esse evento. Agradeço o convite em poder estar aqui conversando sobre Delphi. Contem comigo para as próximas edições. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre injeção de dependência no Delphi, mas antes de mais nada, eu vou me apresentar rapidinho. Eu me chamo Carlos Agnes, mas na comunidade todo mundo me conhece por Tatu, inclusive no exterior, então, prazer, podem me chamar de Tatu. Eu sou embarcadeiro MVP desde a fundação do programa, eu tenho diversas certificações Delphi, desde aquelas certificações de produto, Delphi 7, Delphi 2007, quanto as mais recentes, como a Master Developer. Também fui, por muito tempo, instrutor certificado para os treinamentos oficiais de embarcadeiro. Eu tenho mais de 24 anos de experiência com o Delphi e, destes anos todos, mais de 15 são como palestrante dos eventos do Brasil e do mundo. Eu sou um dos proprietários da TMR e, desde já, coloco à disposição o meu e-mail para contato. E-mail este que vai estar já no próximo slide, onde eu vou falar um pouquinho sobre a TMR também, rapidinho, tá? Basicamente, qualquer problema que vocês tiverem que tenha Delphi no meio, pode contar com a TMR para ajudar vocês. Nós somos fábrica de software, fornecemos outsourcing, somos consultores, fornecemos também treinamentos especializados e customizados para o cenário da sua empresa, da sua equipe. Enfim, qualquer cenário que tenha Delphi e precisa dar um joguinho de corpo aqui e ali, ajeitar alguma situação, nós temos uma expertise reconhecida mundialmente, pode delegar o seu problema para a TMR, que você vai estar bem servido. Antes que eu comece a simplificar a coisa, essa aqui já é uma mudança que eu fiz em relação às apresentações presenciais e agora essa apresentação gravada, tá? É que preciso contextualizar que eu sei que automaticamente, em algum momento, eu vou deixar de falar de injeção de dependência para começar a falar sobre DI. Tá? E na realidade é tudo a mesma coisa, né? Porque injeção de dependência vem de Dependency Injection, que fazendo short de Dependency Injection a gente tem DI. Tá? Então, se eu automaticamente trocar um termo por outro, vocês sabem que eu estou falando da mesma coisa, então já espero não causar essa confusão aí. Tá? Mas agora sim, voltando ao objetivo desse slide aqui, que é qual a minha motivação, por que eu escolhi falar sobre injeção de dependência na apresentação de hoje. De todas as técnicas, basicamente, que eu uso no dia a dia, DI seria a última que eu abriria a mão nos dias de hoje. Tá? Por exemplo, eu sou fã de Domain Driven Design, mas eu consigo hoje abrir mão dessa arquitetura, trabalhar com MVC ou com outra arquitetura, só para citar um exemplo, né? Mas eu não conseguiria abrir mão de DI nos dias de hoje. Tá? Voltando, olhando para trás, eu acho que o último projeto que eu iniciei e não teve DI, com certeza tem mais de 8 anos. Tá? Então, para verem o quão presente DI está na minha vida. Tá? E aí é importante lembrar, né, que essas técnicas todas que eu vou falar agora, ou que eu já comentei, por exemplo, Domain Driven Design, MVC, uso de orientação a objetos, uso de interfaces, todas elas, a injeção de dependência é um complemento e não é uma técnica antagônica, tá? Então, né, as fronteiras ou os limites de uma coisa e outra, dessas técnicas todas, elas se ultrapassam, elas se interlaçam, porque realmente uma veio para complementar a outra, uma veio para ajudar a outra, tá? Então, sem muita enrolação, tá? O que é injeção de dependência? É um conjunto de técnicas, algumas mais simples, outras já um pouco mais complexas, que visam aumentar ou facilitar o desacoplamento no desenvolvimento dos nossos sistemas. Tá? Injeção de dependência serve como um grande facilitador, assim como eu disse no slide anterior, tá? Para uso de OO, interfaces, tá? Mas vamos entrar com um terminho novo aqui, que é o Solid. Né? Todos vocês já devem ter ouvido falar de Solid, que são 5 princípios. A injeção de dependências ela tende a ajudar em praticamente todos os 5 princípios, mas notem que no Solid que eu coloquei nesse slide aqui, eu deixei o D maiúsculo justamente porque, por mais que DI ajude nos outros princípios, oficialmente ele se enquadra no princípio da inversão de dependência, que é o D no nosso Solid. Né? E o que a gente ganha ao usar injeção de dependência? A gente ganha testabilidade, reuso, flexibilidade, entre outros benefícios que o desacoplamento pode trazer para o nosso projeto.
Então, para falarmos sobre desacoplamento, vamos discutir o que é acoplamento. Então, aqui a gente tem um exemplo de acoplamento. Tá? A classe Product Domain, para existir, precisa ter um field do tipo Product DB Repository, ou seja, um repositório voltado a salvar coisas em um banco de dados, provavelmente relacional, né, do que diz respeito ao domain de produto. Tá? E para que esse field exista da classe Product Domain, essa unit precisa ter uses para outra unit, que é a product.repository.db. Em outras palavras, a classe tProductDomain tem uma dependência com tProductDB Repository. Antes de falarmos dos tipos de acoplamento, vamos ver também mais um efeito do acoplamento, né, que a gente está mostrando nessa tela aqui. Se analisarmos a nossa segunda unit, que é a que contém o ProductDB Repository, essa depende do FireDAC. Então, a unit de domain, que é a nossa primeira, nesse caso ela não está acoplada somente à unit do repository. Ela está acoplada a tudo que a unit do repository depende, e que essas dependem, e que essas outras, por sinal, também dependem, e assim por diante. Aí vai lá, né? Eu não sei se em Portugal a gente tem as piadas com o estagiário, né? Mas no Brasil a gente tem. Vai lá o estagiário, assiste a apresentação e diz que, cara, o Tatu disse que fazer uses é errado, não pode fazer uses, tem que implementar tudo na mesma unit. Não, não é isso aí, né, pessoal? Não é o fato de ter uses que vai piorar o nosso programa, né? Acoplamento sempre vai existir, tá? O problema é termos acoplamentos fortes quando a gente poderia ter acoplamentos fracos. Então, temos acoplamento forte, que é a dependência direta de classes e todas as suas dependências das dependências e etc. A gente tem também o acoplamento fraco, que são referências para uma abstração a mais limpa possível, livres de tecnologia e também vícios de desenvolvimento. Tá? E aí, o que eu quero dizer com vícios de desenvolvimento? Muitas vezes, quando a gente resolve o problema pela primeira vez e depois quer fazer a reabstração, tentar tornar menos acoplado esse código, nos parâmetros dos métodos, a gente muitas vezes leva os parâmetros que atenderam a nossa solução naquela estrutura lá. Por exemplo, usa um dataset para passar um conjunto de dados, quando uma solução menos acoplada seria uma lista de objetos daquele dado. Já que a gente está falando em produto nos slides anteriores, em vez de ter um T-dataset carregado de produtos, a gente teria também uma lista de produtos, tá? Entre outras coisas. Tá? Então, é só para dar um exemplo de vício de desenvolvimento que a gente faz no momento de criar essas abstrações menos acopladas. Tá? Então, essas abstrações menos acopladas normalmente são classes abstratas ou interfaces. Tá? E aqui também é necessário fazer um comentário que estamos focando a nossa apresentação, neste momento, para classes ou interfaces. Tá? Existem diversas maneiras da gente injetar a dependência, outras opções são por métodos, por objetos já instanciados, mas o mais importante é que a premissa de todos esses tipos é a mesma, é diminuir o máximo possível o acoplamento forte. Tá? Então, para encerrar o assunto, acoplamento é ruim, desacoplamento é bom, quantos aqui tem software com mais de 5 ou 10 anos? Tá? Desses que têm software dessa idade toda, certamente alguns já tiveram que migrar de tecnologia. Tá? E vamos falar de tecnologia bem antiga mesmo. Por exemplo, certamente alguém dessa turma aí já teve que sair do BDE para ir para outra tecnologia, como, por exemplo, o DBX. Mais tarde, do próprio DBX para o FireDAC. Ou outro exemplo, né, do Quick Report para o Fast Report. Né? Foi doído, foi dolorido fazer isso aí? Eu imagino que para muitos foi. Tá? E quem tinha o código-fonte mais desacoplado, provavelmente sofreu menos. Né? Mas aí justamente por que eu estou entrando nesse mérito aqui agora é porque vem a melhor das perguntas nesse sentido. Né? Desses que tiveram bastante dor, né, para fazer a migração de tecnologia dentro do seu software, quando sofreram dessa última vez, pelo menos lembraram de deixar um plugzinho lá para que a gente conseguisse tirar uma tecnologia que está sendo substituída por outra mais facilmente? Lembrou de deixar o código mais desacoplado? Não? Então, beleza, aqui vai um grande motivo então para vocês utilizarem injeção de dependência. Né?
Então, antes da gente ver exemplos de código, tá? Devo sair desacoplando tudo? Não. Existem dois tipos de dependência. Os creatables, que aqui entram classes da RTL, que são puras, não se amarram às tecnologias, nem tem grandes dependências abaixo delas, tá? Então, exemplo, não tem nada de errado em ter um field dentro da minha classe que é do tipo tStringList se ele resolve o problema naquele momento, tá? Mesma coisa para uma classe tthread ou collections como tlist ou dictionary, tá? E assim vai. A lista de exemplos da RTL que são soluções mínimas para resolverem os problemas e que não estão amarrados a tecnologias é bem grande, tá? E a gente tem os injectables. Estes devem ser abstrações para as classes que seu uso direto configuraria um acoplamento forte. Então, pessoal, vamos dar uma olhada em como é que ficou esse exemplo, tá? Um pouquinho mais desacoplado. Olhem o efeito desse desacoplamento, tá? A classe Product Domain sabe que precisa de um repository para funcionar, mas como esse repository vai funcionar, quais as tecnologias que vão ser usadas ou que elas dependem, não é obrigação, ou melhor, né, não é responsabilidade do domain ficar sabendo ou ficar amarrado a essas tecnologias também, tá? Então, se vai salvar as coisas em um banco de dados relacional, um banco de dados NoSQL, um arquivo texto na nuvem, tanto faz para o domain, isso não pode interessar. E notem que com esse desacoplamento aqui, a uses do Product Domain já não tem mais uma amarração com alguma coisa que tem DB no nome, tá? Então, já é uma melhoria quanto ao primeiro exemplo. Melhor ainda, observem essa variação. Com interfaces, né, o desacoplamento é maior ainda, tá? No entanto, com a solução anterior ou com essa solução aqui, o problema que a gente ainda tem para resolver é como as instâncias dessas interfaces vão para os fields, variáveis, parâmetros, etc. Aqui entra, né, as opções de injeção de dependência. Tá? Lembra que lá nos primeiros slides eu comentei que temos diversas técnicas para fazer injeção de dependência, algumas mais simples e outras mais complexas. Tá? Eu vou citar algumas aqui. A primeira opção, mais clássica, tá? Que começa a se apresentar o problema, é a injeção por construtores. Tá? Ela é com certeza melhor que as opções que a gente viu inicialmente mais acopladas, mas essa opção por construtores ainda não permite toda a flexibilidade que a gente pode ter com o uso de outras técnicas. Tá? Factories, é um padrão já bem estabelecido, mas ainda não é ideal. Tá? Ele pode complementar a primeira opção, vai deixar o código mais flexível, mas ainda, né, se for uma factory abstrata, melhor ainda, tudo bem, tá? Mas ainda não é tão flexível quanto os motores de injeção de dependência. Tá? Flexibilidade mesmo são esses caras aqui que vão trazer para o nosso código. Então, quando a gente está falando de motores de injeção de dependência, tá, a gente está falando também de, daqui um pouco, outros termos que vocês já devem ter ouvido falar. Basicamente é tudo a mesma coisa. Tá? Dependency Injection Containers ou Context Implementations. Na realidade, tá, filosoficamente, containers e context são ligeiramente diferentes, mas para o fim de injeção de dependência, eles trazem praticamente o mesmo resultado. Tá? E o que é um motor de injeção de dependência? Tá? Existem diversas analogias que a gente pode fazer, e a analogia que eu mais gosto é de um super sistema de RH, tá? Onde a gente pode pensar que, para fazer o trabalho do dia a dia, a gente também depende de outras pessoas. E essas, por exemplo, essas pessoas fazem as tarefas delas que são especializadas para um cargo XYZ, que é diferente do nosso cargo, do papel que a gente desempenha naquela empresa. Por exemplo, para despachar documentos, tá, eu posso chamar o Gustavo, que é o cara responsável pelos correios dentro da empresa. Para uma consultoria jurídica, eu posso chamar o Eduardo, é o meu advogado. Tá? Para garantir a limpeza do ambiente, eu vou chamar o Marcelo, que é o meu zelador. Tá? E assim por diante. Se temporariamente você é transferido para uma filial em outro país e para continuar desempenhando as mesmas tarefas, tá? Você vai parar de trabalhar porque o Gustavo, o Eduardo e o Marcelo não foram transferidos junto com você? Não. O que a gente faz na vida real? A gente se adapta, né? A gente descobre que o RH
ou com qualquer outro departamento semelhante, quem faz aqueles papéis na empresa ou na filial que vocês estão naquele momento, vocês se adaptam e assim que vocês voltam para a filial de origem, vocês se adaptam novamente, né? Então, por que se dá essa analogia, tá? Um motor de injeção de dependência é uma estrutura de software que faz exatamente o mesmo fim. A gente registra papéis e quem desempenha aqueles papéis dentro de um determinado contexto. Por fim, no nosso código, tá, onde a gente, fazendo ainda a analogia com a vida real, tá, é muito comum a gente ter referências diretas ao Gustavo, ao Eduardo e ao Marcelo, usando esses nomes aí. Então, o que a gente tem que fazer é parar de usar o Gustavo, Eduardo e Marcelo e perguntar por quem faz os papéis de courier, de advogado, de faxineiro, zelador e assim por diante. Então, pessoal, eu já estou com o Delphi carregado aqui e também nele carregado um exemplo onde a gente vai continuar na prática mostrando um pouquinho dessas associações de papéis e quem faz aqueles papéis, né? Agora mostrando um pouquinho em código, tá? Então, para começar, pessoal, a gente viu nos slides, tá, que a melhor maneira de atingirmos o desacoplamento é trabalharmos com interfaces. Vou começar então mostrando aqui, dentro daquele cenário lúdico que estávamos desenhando, tá, uma unit com a descrição de alguns cargos. Tá? Obviamente, quanto maior o desacoplamento, também se espera que essas interfaces estivessem em units separadas. Tá? Aqui, para fins didáticos, para descomplicar a coisa, eu descrevi cada um dos cargos na mesma unit. Tá? Então, tanto que a própria unit se chama cargos. Tá? Então, de forma bem simples, o que um courier faz? Entre outras coisas, ele pode despachar um documento para mim. Neste, de novo, exemplo lúdico, um documento seria o conteúdo de uma string. Tá? Da mesma forma, eu tenho um cargo que se chama advogado. O que um advogado pode fazer, entre outras coisas? Ele pode fazer análise jurídica de um documento para mim, onde também vai ser no formato string. Tá? Uma coisa que vocês já devem ter percebido é que todas as interfaces aqui estão estendendo uma interface que se chama de contextualizer. Tá? Essa interface faz parte de um framework do qual eu uso para injeção de dependência, mas não é uma obrigatoriedade dos motores de injeção de dependência ter esta herança, esta extensão de interface, vamos dizer assim. Certo? Para este fim aqui, para este exemplo, esse framework, eu estou fazendo a utilização dessa extensão aqui. Dito isso, a gente ainda tem, né, por exemplo, a descrição de uma das tarefas que um zelador pode fazer, que é solicitar a limpeza do ambiente. Claro que num cenário mais completo, mais próximo da realidade, cada um desses cargos teria mais atribuições, mais funções que eles deveriam cumprir. Tá? Aqui eu trouxe somente algumas dessas funções. Mas, para o primeiro exemplo, a gente vai, então, focar no papel do courier, onde eu quero mostrar como é que acontece o despacho de um documento. Tá? Então, de novo, o despacho de um documento é um método que está aqui declarado, onde a gente tem um parâmetro do tipo string. Como é que acontece a implementação deste método? Por enquanto, eu não estou trazendo nada de novo aqui para vocês. Né? Por exemplo, antes eu citei que era o Gustavo, o nosso courier. Então, eu tenho uma unit que se chama Gustavo, eu tenho um tipo dentro dessa unit que se chama tGustavo, que também, pelos mesmos fins que eu estava falando antes do nosso framework de injeção de dependência, eu estou estendendo essa classe chamada contextualizado e implementando uma interface chamada courier. E dentro, por eu estar implementando aí courier, eu sou obrigado a implementar também o método despachar documento e qualquer outro novo método que for introduzido na interface de courier. Até aqui tudo tranquilo. Não estou trazendo nenhuma novidade. Para falar a verdade, por enquanto, injeção de dependência mesmo a gente não está vendo. A gente está vendo a definição de interfaces e de classes que implementam interfaces. Né? Até aqui tudo bem. A partir de agora, nós vamos começar a ver um pouquinho mais de injeção de dependência via código. Tá? Onde, neste trecho aqui, que no initialization da unit, eu tenho uma chamada para esta classe aqui, TFC Implementations, de novo, que é particularidade
do framework que eu estou utilizando. Depois a gente vai falar de outro framework também que é super poderoso, tá? Que, por exemplo, seria o Spring 4G. Aqui eu estou usando o TFC. E no TFC, eu estou dizendo, ó, TFC Implementations. O que é esse TFC Implementations? É basicamente assim, ó, sistema de RH. Ok, da onde? Da matriz da empresa. Ok, Implementation é os arquivos do sistema de RH. Faz o quê? Registra para mim que se alguém precisar de um courier, esse courier vai ser contratado na hora, vai ser criado na hora, através de uma classe tGustavo. Tá? Aqui eu fiz questão de deixar um método anônimo como implementação para que fique explícito que, se acontecer a chamada do papel e courier, vai ser instanciado um tGustavo como reflexo desse registro aqui, certo? E aí, né, pessoal, aqui eu optei pela introdução desse registro no initialization, mas não necessariamente precisaria ser no initialization, poderia ser em outros pontos de código, tá? Como uma unit dedicada para isso. Isso vai ao gosto do cliente, certo? A gente tem sistemas onde esses registros só acontecem no initialization e tem outros sistemas que não podem acontecer no initialization, que tem que ser um método dedicado para isso, porque os registros de implementações vão acontecer sob demanda e conforme escolha do cliente pode ir para um lado ou para o outro. Este mesmo exemplo de vai para um lado vai para o outro, a gente vai ver já na sequência nesse mesmo código que a gente está vendo aqui. Mas, voltando e concentrando no que a gente realmente precisa para o momento, é que, ok, se neste momento eu estou registrando no sistema de RH que existe um papel de courier e quem está implementando ele naquele momento, como é que eu faço para utilizar esse sistema? Tá? Só vou deixar aqui o convite a analisarmos que o despacho do documento, por enquanto, só acontece, né, com um show message dizendo que o Gustavo está despachando os documentos aqui, certo? Eu estava falando de que a gente quer dar uma olhada em como é que acontece a chamada disso. Tá? Então, no formulário principal desse software de exemplo que eu tenho aqui, eu tenho um botão que a gente pede o despacho de um documento. Então, pessoal, dentro da premissa da injeção de dependência, onde eu não quero ter uma dependência para a classe tGustavo em si, e sim para os papéis, aqui está já diretamente um exemplo onde, de novo, eu vou até o RH e neste momento eu não quero nem saber qual é que é a filial. Eu simplesmente quero saber, cara, me dá um courier e desse courier eu quero utilizar para despachar documentos. Tá? Aqui ele vai resolver qual é que é o courier, que tem que ser, tivesse mais do que um registrado, enfim, ele ia resolver isso aí para mim. Tá? Mas neste momento aqui só tem um e vai ser o Gustavo. Tá? Vamos ver esse código aqui rodando? Está aqui o formulário principal, onde eu vou, então, clicar nesse botão que eu estava apresentando para vocês até então, que é para despachar o documento, e exatamente aquele show message que eu pedi que vocês prestassem atenção, é o que está sendo exibido aqui, onde, então, o Gustavo está despachando os documentos, certo? Agora, vamos fazer a análise de um segundo botão, que é justamente aqui, ó, vou mostrar para vocês qual é que é o botão que ele pede que um advogado faça a análise jurídica de um documento, então avalie juridicamente um documento, e eu estou fazendo exatamente as mesmas chamadas, só que trocando o papel, estou indo lá no RH e em vez de solicitar um courier, estou pedindo um advogado. E vindo o advogado, onde a gente já sabe o que um advogado é capaz de fazer, eu posso já pedir para automaticamente, né, solicitar a análise de um documento e o conteúdo do documento estaria dentro dessa string aqui. Se eu colocar para rodar novamente, eu inclusive vou botar sem debug neste momento, e pedir para executar, eu tenho esta mensagem de erro aqui, informando que a implementação para e-advogado não foi encontrada. Ou seja, justamente deixei de propósito essa falha aqui para que, juntos então, a gente faça a implementação do papel advogado e o registro desse papel no sistema de RH e de quem vai cumprir com aquele papel, certo? Então vamos lá.
No nosso exemplo lúdico, eu estava chamando o nosso advogado de Eduardo, então eu vou criar uma nova unit, onde eu vou salvá-la como eduardo.paz. E aqui eu vou ganhar um tempinho, tá, pessoal? Fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de partes do código, tá? Acabei de notar um problema aqui de alinhamento, já corrigimos, então vamos dar o Ctrl+C de novo aqui e vamos para a unit Eduardo. Então, o uses da unit que tem as classes básicas para contextualizados do sistema TFC, que eu estava comentando com vocês. A classe não vai ser ter Gustavo e sim ter Eduardo. Vai estender contextualizer e vai implementar advogado e não mais courier, certo? Se eu pedir para compilar este projeto, a gente não vai conseguir compilar porque esta classe não está cumprindo com o que está sendo solicitado pela interface e advogado. Então, na seção pública dessa classe aqui, pelo menos para este exemplo, eu vou declarar o método que está sendo solicitado pela interface e advogado. Vou dar um Ctrl F9 de novo. Obviamente que agora ele está só reclamando que a gente não tem o forward deste método aqui. E vou dar um Shift Ctrl C, onde também vou fazer o uses da vcl.dialogs, porque obviamente nesse exemplo aqui não vou fazer a análise de um documento, vou simplesmente mostrar as chamadas dos métodos acontecendo em suas respectivas classes. E para mostrar, vamos dar um show message dizendo que o Eduardo está analisando os documentos. Ok? Ou o documento, já que é um documento só no escopo do método, né? Vamos manter a questão do nome bater com o que está sendo solicitado, né? Então, vamos lá, deixa eu dar um Ctrl F9 e tem que estar tudo ok, certinho. Feito isso, pessoal, tá? A implementação da classe está pronta. Como é que a gente faz mesmo o registro? Também, para não gastar muito do tempo de vocês, eu vou dar um Ctrl C desse código aqui, que já faz o mesmo serviço para o Gustavo, vou fazer para o Eduardo, já com initialization aqui, e fazendo as devidas adaptações, né? Então aqui, por exemplo, um dos uses que eu preciso é do TFC Implementations, que vai me dar acesso ao TFC Implementations aqui. Daí, de novo, eu quero os registros da matriz do sistema LRH. Quero registrar não mais um courier, e sim um advogado. Tá? Eu ainda preciso de mais um uses aqui, que eu poderia ter trazido também, né? Que é o context.intf, e agora eu tenho acesso a essa interface aqui também. E aí aqui eu tenho que bater, né, o iAdvogado, que está sendo informado aqui como tipo genérico, tem que bater como resultado dessa função aqui. E por fim, o tEduardo vai sofrer uma instância ao chamar este método aqui e vai ser passado para o result. Então, antes a gente estava tendo um erro ao chamar o botão de solicitar a análise jurídica de um documento. Vamos ver como é que ficou agora depois dessa nossa implementação. E está aqui, agora está funcionando, né? Eu tenho o Eduardo como meu advogado e ele pode ser utilizado para analisar um documento. E muito importante, pessoal, de novo, tá? Qual é que é o objetivo total da coisa que a gente está vendo aqui? É que os lugares que tenham chamadas para os papéis dentro do nosso sistema não tenham que conhecer quem desempenha aqueles papéis naquele momento. Ou seja, a flexibilidade que a gente está ganhando com isso é muito grande. Então, de novo, tá? Nessa unit aqui, que é o nosso mainform, a gente não tem uses para a unit de Eduardo, a unit de Gustavo e qualquer outra unit de implementação de papel que a gente tenha, ou seja, de pessoa que realiza um determinado papel dentro da nossa empresa, certo? Então, onde a gente pode chegar com isso, pessoal? Obviamente, tudo que a gente está vendo aqui é um exemplo lúdico,
onde, na realidade, dificilmente a gente vai ter uma classe que se chama T Eduardo ou uma classe T Gustavo. Os cargos a gente até poderia ter algo semelhante, mas é difícil de termos implementações reais de um courrier ou de um advogado, assim, né? Courrier até poderia ter para uma emissão de e-mail, por exemplo, mas enfim, né? Advogado e zelador, por exemplo, são interfaces que dificilmente a gente vai precisar nos nossos sistemas, né? Mas então, voltando à pergunta que eu estava fazendo antes, onde a gente pode chegar? Se vocês fizerem realmente o uso do S, do Solid, onde diz o seguinte, responsabilidade única para as classes, para as implementações de vocês, a gente pode chegar num nível de isolamento de código, de desacoplamento e abstração de papéis, em que a gente realmente comece a trabalhar de forma muito parecida com o jogo de Lego, onde a gente tem pecinhas que vão encaixando uma nas outras, formando diversos níveis, e na soma de todas essas pecinhas engatadas, né, a gente tem o resultado final do nosso sistema, certo? Vamos ver um exemplo real nesse sentido aí, e conforme der o tempo a gente vai mostrar como é que foi implementado. Tá? Eu tenho aqui, pessoal, um sistema em que ele é multifacetado, né? No sentido de que não é nem multifacetado. A implementação de quem vai acontecer, o que vai acontecer para resolver os problemas que esse sistema precisa resolver, depende de uma interação do usuário. Tá? E aí o que eu quero dizer com isso? Se eu colocar para rodar de novo nesse mesmo programa aqui, notem que aqui em cima eu tenho um combo box dizendo, ó, registrar as implementações de quê? Eu tenho as opções ou de banco de dados ou de implementações REST. Isso para quê? Vou começar com o banco de dados para manipular uma lista de países. Tá? Notem que aqui eu tenho um país só. Já vamos adicionar o país Portugal para fazer realmente um exemplo aqui. Tá? Ou seja, tudo que diz respeito ao CRUD de países, né, seja as validações de dados, seja salvar onde eu preciso salvar, etc., a gente quebrou em diversas pecinhas. Neste exemplo aqui, como eu solicitei para registrar as implementações BD, eu sei que, no final, eu tenho um repository de country com implementação DB de database. Certo? Aqui eu tenho algumas implementações específicas que precisam ser resolvidas num framework que a gente tem aqui. E eu vou diretamente no que interessa, que seria esse do try add aqui, onde, de forma a deixar mais explícito o que está acontecendo, eu estou chamando explicitamente o insert na tabela, que é a tabela de country. E eu vou colocar aqui um breakpoint para vocês verem que, como eu fiz o registro das implementações de banco de dados, no final, ao solicitar a adição de um país, o código que vai ser executado é o código desse repository aqui. Então, voltando para o software, vou pedir para adicionar um país novo. O país vai ser o querido Portugal. E a população de Portugal, se não me engano, é coisa de 10.700.000. Tá? E é um país ativo, salva. Parou no breakpoint conforme esperado, tá? Onde então eu vou fazer o insert de um país com o seu nome, com a população e se ele está ativo ou não. Tá? E se eu der um F9 aqui, terminar as rotinas, notem que está lá, ó, o segundo país adicionado certinho, tá? Portugal, código 3, a população que eu informei é um país ativo. Tá? E, de novo, por eu ter escolhido o registro de informações via banco de dados e não uma API REST, ele foi parar no meu código de escrita de países via banco de dados. A mesma coisa, tá, pessoal? Se eu agora quiser ver o... Vamos fazer o update aqui. Se eu quero, por algum motivo agora, desabilitar o país Brasil, note que ao clicar no salvar, ele vai criar, ou vai chegar, na realidade,
no código que faz o update, tá? E aí, pessoal, se a gente for subindo aqui por cima, ou for vendo o que está acontecendo na stack, tá? No caso, então, descendo a stack, não subindo, a gente vai ver que tem vários códigos que todos eles, como é que o botão chegou naquele código ali. Tudo via injeção de dependência, tá? E aqui, especificamente, a gente está utilizando justamente alguns princípios de Domain Driven Design, que se der tempo a gente vai entrar nesse mérito, mas por enquanto vamos concentrar nessa questão aqui, onde então eu vou dar um F8, um F9, e agora o Brasil não está mais ativo, tá? Então está aqui a reconsulta e mostrou que realmente o update aconteceu no banco de dados, certo? Como eu estava comentando com vocês, tá? Eu tenho uma opção de trabalhar diretamente como banco de dados e com reaproveitamento da maior quantidade de código possível, eu tenho o mesmo software consumindo uma API e não mais um banco de dados diretamente. Como é que a gente faz para fazer esse uso? Em vez de registrar as implementações de banco de dados, eu vou fazer o registro das implementações REST. Como a gente está com um pouquinho de tempo ainda, vamos dar uma olhada como é que ficou esse registro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos aqui no registrar. Tá? Então eu tenho um casezinho aqui mostrando, ó, se for essa opção aqui é de banco de dados, eu vou passar rapidamente por ela. Ó, registrar implementações de 2 camadas, certo? Vai diretamente na parte de banco de dados. Registro algumas coisas que são específicas de banco de dados e outra que são que mais aqui, como implementations, ok. Aqui, as questões de country estão aqui, ó. Quem vai fazer os papéis de country, segundo o Domain Driven Design, estão todos eles aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Assim, aqui são as commons, tá certo. Eu poderia ter ido diretamente aqui no... Ok, aqui realmente são as comuns, que vão ser as mesmas para... implementação REST ou banco de dados, todas vão ser as mesmas. Tá? Então, realmente, as diferenças estavam aqui. Ó. Para a parte de banco de dados, aqui estão especificamente algumas coisas de banco de dados, e as implementações específicas de banco de dados de country estão aqui. Tá? Aqui, no caso, é só o repositório DB. Ok? Voltando do ponto que eu queria mostrar para vocês, era... o segundo item nos registros, onde está aqui o método que é o registrar as implementações de 3 camadas. Eu registro algumas coisas específicas do REST. Notem que aqui eu estou registrando uma config que, entre outras coisas, aqui poderia ter outras coisas. Aqui só tem a questão da rota. Tem algumas factories sendo geradas aqui, justamente de requests, né? E o que é específico de REST para country está aqui. Então, notem que o registro aqui, ó, pessoal, de country repository é o mesmo registro que estava acontecendo naquele outro. Deixa eu mostrar aqui. DB Implementations. Aqui, ó. Aqui está acontecendo, pessoal, aquilo que eu mostrei, que eu estava comentando com vocês, que é os papéis são os mesmos, as implementações podem ser diferentes, tá? Então aqui o papel é o mesmo, ó, Country Repository. Na primeira opção do Combo Box, é esse item aqui que está mudando da segunda opção. No caso do REST Implementations, de novo, o papel é o mesmo aqui, Country Repository, e outra implementação sendo delegada para esse papel aqui, certo? Vamos ver na prática. Já vamos pegar aqui, ó. Vamos ver o que eu posso mostrar aqui. O detalhe é que tem muita coisa que está sendo feita nas classes bases, tá? Então está bem distribuído o código aqui, mas eu posso pegar aqui, então, por exemplo, que um get resource name aqui, country, eu vou colocar um breakpoint aqui, vai dar para ver mais ou menos por cima onde é que está sendo chamado um post ou um put, então, para essa API REST. Então, de novo, vou fazer o registro das implementações REST. Já na hora de exibir países, vocês vão ver que a gente vai cair naquele breakpoint que eu acabei de criar. Está aqui ele, F8, e aí vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Como eu disse,
A maioria das coisas está acontecendo num nível ancestral, genérico do framework, mas basicamente está aqui, ó. Eu estou criando um builder de uma request, dizendo qual é que é o resource name, é justamente o country. Estou pedindo depois para dar um build nessa request, e com a request pronta, estou pedindo para dar um get. Funcionou? Provavelmente sim. Se não funcionou, o status vai ser diferente. O status veio conforme o esperado, então o content provavelmente é uma lista válida de países, e aqui eu estou pedindo para fazer a interpretação do content, e por fim, agora via REST e não mais via acesso direto ao banco de dados, eu estou alimentando essa tela aqui. Como é que eu posso ter certeza que isso que está acontecendo é verdade? Porque o server está aqui, ó, pessoal. Aconteceu o get, por exemplo, se eu pegar e pedir para, por exemplo, agora ativar o Brasil de novo, ó, notem que o que vai acontecer é deixa eu desligar o breakpoint aqui, F9, um put no country. Tá, obviamente que eu não estou colocando o payload aqui, né, para mostrar que é especificamente do Brasil, mas está aqui. Se eu pegar agora e, por exemplo, trocar novamente o conteúdo aqui, se eu der um salvar de novo, é mais um put que acontece. E de novo, pessoal, né? Qual é que é o motivo de eu estar mostrando esse exemplo aqui para vocês? É que a maior quantidade possível de código, ou seja, view, domain e várias outras coisas, está sendo reaproveitado, só que agora com uma pequena peça que foi trocada. E como é que essa peça foi trocada? Via injeção de dependência. Tá? E por fim, um último exemplo que eu quero mostrar para vocês é que flexibilidade e reuso são os grandes benefícios do desacoplamento e da injeção de dependência, certo? Como é que eu posso demonstrar isso aí? A gente viu agora há pouco que a Unity, que estava fazendo a inclusão via banco de dados no exemplo que a gente estava vendo agora há pouco, né? Era essa Unity aqui, tá? Esta mesma Unity, pessoal, ela está sendo reutilizada, ou seja, projeto completamente diferente, tá? Com outras necessidades. Essa parte aqui pode ser reutilizada no server, esse que eu estava mostrando para vocês aqui? Pode. Vamos ver como é que funciona então? Agora eu vou depurar então. Até vou deixar o client aqui rodando já, sem debug. E vou para o server aqui e vou colocar rodar com debug para o server. Ok? Está rodando aqui bem tranquilo. Então, pessoal, de novo, o software que está sendo debugado neste momento pelo IDE é o server e não mais o client. Deixa eu ir até o client, quero registrar as implementações REST. Eu quero dar um exibir países. Está aqui o get do country, foi. E aí, de novo, eu quero tirar esse teste que eu adicionei ali no Brasil. Vou pedir para salvar e notem que a gente caiu no debug no mesmo breakpoint que eu coloquei lá na Unity Country Repository DB, justamente no método que vai executar o update contra o banco de dados. Então, F8 aqui, funcionou, F9, e está lá, ó, terminou o put. Então, está aqui mais um exemplo, pessoal, de potencialização do reuso que a gente tem. O mesmo framework de injeção de dependência que está operando no client, que a gente viu com mais detalhe, está operando também no server. E, consequentemente, eu preciso jogar só um pouquinho as pecinhas e reuso completamente o código que eu tenho de um lado e de outro. Ok? Vamos lá, então, para a última parte dos slides que eu tenho para mostrar para vocês. Então, pessoal, trazendo para os slides, para a gente encerrar a apresentação, eu trouxe rapidamente aqui algumas referências e links. Tá? Os dois primeiros itens são diretamente associados ao Delphi. Um é um livro de injeção de dependência no Delphi, onde o autor é o Nick Hodges. Muito bom livro sobre o assunto, com exemplos em Delphi. E esses exemplos estão escritos utilizando o Spring 4G, pelo menos na parte que fala dos containers de injeção de dependência. Tá? E o Spring 4G é um excelente framework onde outras coisas
Existe um excelente motor de injeção de dependência, é open source, muito bom. Quem mantém ele hoje em dia é o Stefan Glink, que é um dos melhores desenvolvedores Delphi que eu tenho conhecimento. E aqui está o endereço para que vocês consigam ter acesso ao Spring 4G, tá? Está hospedado no Bitbucket, tá? E a velha máxima é verdadeira, tá, pessoal? Que basicamente qualquer outro material bem avaliado na internet que vocês encontrarem sobre injeção de dependência pode ser utilizado, uma vez que os conceitos de injeção de dependência são independentes de linguagem. Salvos, obviamente, algumas técnicas específicas, coisas que só uma linguagem dá suporte a algum recurso, alguma sintaxe, alguma coisa assim, a maioria dos conceitos, esses são livres de linguagem, tá, pessoal? Então tá aí, estamos encerrando a apresentação, espero que tenham gostado, e se tudo der certo, partimos deste momento para a sessão ao vivo de perguntas e respostas. Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais!